Marcelo, com 2 L's, Blaia Pérez, com Z. 7 de abril de 1925, São José do Rio Preto, São Paulo. Filho de pai e mãe espanhóis que vieram de Cartagena. Tu imagina, eles imigraram em 14, moravam lá a 7 quilômetros de distância e foram se conhecer numa fazenda de café perto de Campinas. E lá é que se conheceram e casaram, né? Bom, meu pai, Dom Fulgêncio, de 14 a 29, ele tinha o maior comércio atacadista de São José do Rio Preto. E fornecia principalmente fazendas, né? Todas as fazendas ali ao redor de Rio Preto e Ribeirão Preto eram fazendas de café. E em 29, quando veio a crise, em vez de exportar café, queimavam café. Então, houve uma quebra geral, né? Houve realmente um... E meu pai, muito fantasioso, decidiu que aquilo tinha acontecido, que a falência da firma tinha acontecido, porque ele tinha ensinado os filhos a falar uma língua que não é a língua que a mãe dele tinha ensinado a falar. Então, em função disso, ele largou a coitada da minha mãe lá para liquidar a falência e foi embora. Foi embora. Uruguai, Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile, escolhendo um lugar onde ele pudesse ensinar para os filhos a língua que a mãe dele tinha ensinado para ele. Claro, como não podia ser diferente, onde é que ele se instalou? Em Rivera. Então eu fiz o melhor curso primário que eu já vi na minha vida, que era o do Uruguai, né? Muito bom, excelente, mas sempre ligado com... A gente ia na Armour de Livramento para comprar frutas, porque tinha um grande arvoredo de frutas, né? E para lá para cá. Bom, depois de 4 anos em Rivera, meu pai, que era um homem de 120 quilos, baixou para 75, graças a ter encontrado o seu Schmil. Schmil era um alemão que morava na esquina onde ele botou a padaria dele. E o Schmil era naturalista, hidroterapeuta, vegetariano. E meu pai aprendeu tudo isso. De maneira que, nesses 4 anos, tu pode imaginar, a Praça Flores, em Rivera, de manhã estava coberta de geada, né? E nós, os 4 filhos e as 2 filhas, fazendo ginástica lá das 6 da manhã, né? Então eu odiava isso tudo. Então foi assim que depois de 4 anos que ele se curou, ele resolveu voltar para o Brasil e foi para um lugar que se chama Morretes, no Paraná. Minha mãe chegou lá e disse: aqui eu não fico de jeito nenhum. Era a terra da febre amarela, a terra da malária. Disse: aqui eu não fico e tal. E voltamos e ficamos em Santa Maria da Boca do Monte, que é onde ele se estabeleceu, e lá que a gente ficou, pelo menos até 46. Fiz o ginásio com os maristas, né? E em 45 eu fui convocado para o Exército. 3º Batalhão de Carros de Combate Leve, que eram os tanques que tinham vindo da guerra e tal. E era um horror, né? Porque a padaria Walterman, lá de Santa Maria, ficava na frente do Clube Cacheral. E eu sempre fui um grande dançarino, né? Todo sábado eu ia dançar e segunda-feira eu estava preso, né? Porque soldado não podia ir dançar, né? E o oficial que me via lá, até que um dia eles não esperaram a segunda-feira. No domingo mandaram 6 soldados e lá foi o Marcelo no meio dos 6 soldados pela rua do acampamento, e a coitada da minha mãe de lá da sacada vendo o filho ser prisioneiro de guerra, né? Bom, aí eu tenho que sair do exército. Saí a procurar um concurso
um concurso federal. A Caixa Econômica Federal abriu um concurso. E lá veio o Marcelo para Porto Alegre, para aquele Colégio Anchieta, os moços não devem se lembrar, né? Colégio Anchieta ali da Duque de Caxias, fazer um concurso da Caixa Econômica Federal. Por uma dessas razões quaisquer, primeiro lugar. Pode escolher para onde ir. Diz, eu vou para Santa Maria. Aí me pega lá o conselheiro e diz, não, vai para Porto Alegre. E vim para Porto Alegre, Caixa Econômica Federal, morar numa pensão que ficava ao lado na esquina da João Pessoa com a Duque de Caxias, havia um batalhão de guardas, né? E ao lado a pensão. Aí então, Caixa Econômica de dia, Colégio Júlio de Castilhos de noite, para fazer o científico. E por uma dessas coisas, Cirlon Rosa gostou muito da minha disposição e me colocou como inspetor-chefe. Então lá ia o Marcelo ver. Isso foi depois. Ver as filiais da Caixa Econômica todo o Rio Grande do Sul, né? Assim eu conheci o Rio Grande do Sul. Mas essa saída do Exército foi muito boa, porque, ou melhor, o tombo no Exército é que me permitiu fazer tudo isso. Então, depois de 3 anos de científico, eu fui para o vestibular, né? Por que medicina? É uma boa pergunta. Porque eu vou te responder isso de várias maneiras. Primeiro, hoje, com 87 anos, o meu tema de estudo e de trabalho é velhice. Eu estou trabalhando com um grupo, o Grupo Viva, se reúne todas as terças-feiras, e eu estou cuidando da minha velhice, cuidando da velhice deles, e eles, com a velhice deles, cuidam da minha velhice. Por que eu fui fazer psiquiatria? Para cuidar da minha loucura. E realmente, todos os psicóticos que eu tratei, me trataram e eu, lá pelas tantas, disse, olha, já podem me dar alta, né? Realmente, depois de... A Pinel começou em 60, e em 2005 me deram alta. Então, estou curado. E por que medicina, né? Bom, eu sempre fui um menino saudável, mas sempre com aquela sensação, mesmo menino, que a morte sempre estava perto de mim. Então, o meu interesse da medicina era me familiarizar com a morte dos outros. E claro que isso foi sempre muito bom, ajudou muito. E aí eu descobri que muitas vezes eu podia ajudar os outros a não morrerem, com o qual eu também me sentia não morrendo, né? Doutor, em que ano que o senhor entrou na faculdade? Em que ano que o senhor entrou na faculdade? Como é que foi o processo do vestibular? Olha, eu fiz um vestibular muito frustrante, porque agora eu vou te contar um pouco da minha loucura, né? Eu fiz o vestibular para tirar primeiro lugar, não menos do que isso. Tirei 13º lugar, frustradíssimo, né? 13º de 94 que entraram na faculdade. Isso foi no ano de 49. 49 a 54 foram os meus 6 anos de faculdade. Esses são os meus anos de inspetor-chefe da Caixa Econômica, de maneira que alguns professores eram mais tolerantes, outros nem tanto, mas eu fiz um curso de medicina, como diz o gaúcho, nas coxas. Realmente muito, muito precário. E
E na medicina, um dos meus professores mais queridos, que era o professor de neurologia, a enfermaria 14 lá da Santa Casa, e lá eu comecei a ver como é que a coisa cerebral estragava as pessoas. Pessoas com AVC, pessoas com doenças degenerativas. E me entusiasmei muito por neurocirurgia. Tentei me encostar no Eliseu Paglioli, que não quis nada comigo, não me deu oportunidade. Hoje eu olho para trás e digo, graças a Deus, né? Porque se ele tivesse me dado oportunidade, eu não teria feito o que eu fiz depois, né? Assim como eu agradeço o Exército me botando... Tu pode imaginar alguém que ficou 200 anos no Exército e 75 dias preso, 200 dias no Exército, 75 presos. Bom, graças a isso eu fui fazer o concurso, graças a isso. Então, isso eu fico dizendo até hoje, que só se cresce no tombo. Se tu aprender, o tombo. Claro que o drogadicto leva tombo e não aprende, né? O coitado do Ayrton Senna levou alguns tombos, mas não aprendeu, né? Então, dá um azar. E é isso aí que permite, né? Como não havia possibilidade, claro, tinha professores como a Enfermaria 29, onde o Mário Rigato era um dos professores, e como era o... Rubens Maciel. Rubens Maciel. Uma beleza, né? Mas a tara tinha sido agora a neurocirurgia. Bom, julho de 54, naquele tempo, quando a gente terminava o curso, se fazia uma viagem, Estados Unidos, Europa, né? E o Eduardo Zácaro Faraco, que era o nosso diretor, depois foi reitor, e o Mário Salles nos levaram a Estados Unidos e Canadá, todo mês de julho. Para ter uma ideia, nós estávamos em Miami voltando o dia que o Getúlio fez aquela cirurgia torácica, né? Aquilo de meter uma bala no coração. Foi no coração, né? E nós estávamos voltando. Bom, mas nessa ida, eu descobri como era a medicina nos Estados Unidos. Quando nós passamos em Chicago, o hospital que nós fomos conhecer foi o Michael Reese, que era o segundo hospital judeu maior dos Estados Unidos. Depois, no Canadá, visitamos Toronto e depois em Montreal, visitamos serviços. Em Montreal estava aquele homem que utilizou a palavra estresse pela primeira vez. Não me lembro o nome dele agora, mas... Aí eu voltei com uma outra ideia. Disse, vou me candidatar a um internship, né? E claro, assim como eu fiz o vestibular para tirar o primeiro lugar, onde é que eu me candidatei? Harvard, lá na Califórnia, Michael Reese. Para minha surpresa, eu fui aceito no Michael Reese. E em abril de 55, depois de ficar 2 meses em Santa Catarina ganhando o dinheiro da passagem, em abril de 55 eu fui para Chicago e quando passei lá, fui visitar o Maurício Reutemann, que era o diretor clínico do hospital. Eu estou indo para Ann Arbor, vou fazer um curso de inglês lá. Disse, não, senhor, o curso de inglês vai ser aqui. Então, no dia 1º de maio, eu comecei o meu internship, imagina onde? Na pediatria, no outpatient da pediatria, no ambulatório da pediatria. Graças a Deus, havia uma enfermeira muito compreensiva aqui, porque de repente chegou 2 militares
com um negrão e um menino. E os militares disseram, ele está com o filho doente, quer que vocês vejam. E eu fui lá, né? E disse pro Kid, open your mouth. O guri ficou me olhando, né? Eu mandei ele abrir a boca, ele... Kid, open your mouth. Aí a enfermeira disse pro pai, pai, diz pro menino abrir a boca. Que, o guri abriu a boca, porque o inglês é igual para todos, mas a maneira de falar o inglês, por exemplo, para toda essa gente que veio do sul dos Estados Unidos, que eram os escravos 100 anos antes, e Chicago era um dos pontos que eles vinham. Chicago era o centro dos sulistas negros que vinham e dos mexicanos. Cada um falava uma língua diferente. Bom, mas aprendi o meu inglês, deu muito trabalho, e aí apareceu uma outra dessas coisas que muda a vida da gente. O Michael Reese era o melhor hospital para a cirurgia de adolescentes com tumores da fossa posterior. Depois de ver uma meia dúzia dessas cirurgias, os que sobreviviam totalmente estraçalhados, eu disse, não é neurocirurgia que eu quero, não. De jeito nenhum. Ao lado, e parte do Michael Reese, havia um instituto de psiquiatria e psicossomática. Eu tinha feito uma psiquiatria do São Pedro, né? Traziam um esquizofrênico, botavam lá na frente. E o homem que dirigia esse instituto de psiquiatria e psicossomática era o homem que tinha sido o cuidador, o psiquiatra de toda a Força Aérea Americana e tinha uma capacidade realmente maravilhosa. E eu aí de novo, né? Então vou me candidatar, né? Onde é que eu vou me candidatar? Os melhores centros de psiquiatria, né? A escola que era mais badalada, além de Nova York e Boston, era em Topeka, Kansas, chamava Menninger School of Psychiatry. Eram dois irmãos, estão aí os dois irmãos, que tinham esse centro, e eu fui aceito, fiquei lá 3 anos, aprendi uma psiquiatria que era praticamente embasada na psicanálise. O que Topeka tinha? Todos os hospitais de Kansas passaram a ser mestrados dirigidos por residentes da Menninger School of Psychiatry. E todos esses hospitais mudaram. Por exemplo, o Topeka State, que era o São Pedro lá deles, que tinha 1000 internos, depois de 3 anos da Menninger ter assumido, ficou com 200, à medida de ir resolvendo tudo. Bom, 3 anos, Rosita, eu fui em abril, Rosita, minha mulher, foi em julho, com uma filha no ventre e uma no colo, a filha no ventre de 7 meses e meio. Então chegou em Chicago em julho e dia 19 de agosto nasceu a Mônica, no Michael Reese. Depois, 3 anos depois, em Topeka, nasceu a Beatriz, que é a minha caçula, né? Bom, aí vem a pergunta, né? Como é, Rosita? Brasil ou Estados Unidos? Porque convites, a gente se forma e tem uma meia dúzia de convites para tu ir trabalhar, né? E a Rosita disse, não, Brasil, claro que Brasil. Bom, então é Brasil. Aí fui para Miami. Miami tem um hospital ao norte de Miami que se chama North Hollywood Psychiatric Hospital. E lá trabalhei 6 meses para ganhar o dinheiro de voltar, né? E aí voltamos. Voltamos
Fui a Santa Maria, onde o Mariano, que tinha formado a Universidade Federal de Santa Maria, fica aqui, vai ser professor aqui. Eu disse, não, vou para Porto Alegre. E aí, comecei a clínica particular, num edifício que fica ali na esquina da Dr. Flores com Andradas, acho que chama Edifício Patriarca, e tinha poucos pacientes. A clínica São José não me aceitou. Aqui tu não pode internar porque era um grupinho fechado. São Pedro não dava para pensar, então eu fui para o Espírita. E como tinha sempre 1, 2, 3 pacientes no máximo, eu ficava lá toda manhã, falava com os pacientes, falava com a família, e saía 11h30, meio-dia, vinha para casa, e tinha deixado tudo tranquilo. No outro dia eu voltava, se agitaram, tivemos que dar endovenosa, tivemos que botar amarrar. Mas que coisa estranha, né? Isso não tinha me ensinado na Menninger. E um dia não tinha nenhum movimento no consultório. Disse, vou até o Espírita ver o que está acontecendo. Cheguei lá, os pacientes tomando passes e fazendo assistência religiosa. Aí fui falar com o diretor clínico, que era meu amigo, Pedro Rosa. Disse, vem cá, Pedro, não pedi assistência religiosa. Ah, Marcelo, tu é um anjo. Sabe o nome desse hospital como é? Entendi. Cheguei em casa, disse para a Rosita, olha, ou voltamos para os Estados Unidos, ou fazemos uma clínica. Tu escolhe. Não, vamos fazer uma clínica. Aí saímos a procurar, encontramos ali na esquina da João Pessoa. Te lembra ali na esquina do Parque da Redenção, onde tinha uma bomba de gasolina? Bem naquela esquina, eu não sei o nome da rua da esquina, tinha 2 casas separadas. Hoje acho até que é a sede do PMDB. Aí começamos com 2 casas, depois pegamos a terceira no meio, 12 leitos. E aí começamos, a Clínica Pinel começou ali. Depois de 1 ano, mais ou menos, saiu no Correio do Povo, saiu uma solicitação para serviços psiquiátricos pelo IAPC. Os jovens não sabem o que é IAPC, né? Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários. Antes do INSS, tinha IAPC, IAPB, IAPTEC, IAP vai para lá e tudo mais, né? Bom, entramos na concorrência, ganhamos, e o IAPC, que pagava mais ou menos naquela época, que pagava os nossos pacientes particulares, lotaram a Pinel. Então tivemos que alugar mais uma casa lá na Vasco da Gama? Não me lembro. O alemão cobra um pouco. E mais tarde ainda alugamos um hotel lá na Farrapos. Isso era... A Pinel começou no dia 28 de março de 1960. Isso tudo eu estou falando até mais ou menos 1963. Vamos construir? Vamos construir. Então, achei esse terreno, onde hoje está a Pinel da Santana, só que o terreno tinha um pequeno problema. Uma partilha com 110 herdeiros. E uma luta, sabe, partilha que se preze só não usa metralhadora, né? Mas calibre 12 ainda se usa. E lá ficou o Marcelo durante 3 meses, vendo esses 110 em partes, todos juntos, cada família separadamente, usando o melhor que eu sabia de terapia familiar para poder acomodar essas pessoas. Pois, por acredite ou não,
compramos o terreno vale uma fábula, né? Naquele tempo tudo era, não tinha aqueles edifícios ao redor, mas compramos por uma ninharia. E aí o Irineu Breitman veio fazer o projeto, o Pedro Gus veio fazer a construção, e muitas vezes quando vinham gente de fora visitar, disse, mas vocês não têm grade nas janelas? Não, não tem grade na janela. O primeiro hospital psiquiátrico que eles conheciam que não tinha grade na janela. Só tinha essas basculantes que não deixavam passar a cabeça, né? Então, mas são janelas que podem abrir e fechar, não tem... Bom, a Pinel foi um escândalo local, né? Por quê? Porque o Marcelo é mais louco que os loucos. E eu nunca discuti isso, né? Eu apenas dizia assim, mas eu gosto da minha loucura, eu cuido bem da minha loucura e tal. Uma das coisas que escandalizou mais as pessoas, o nosso primeiro paciente era um neto de um ministro da Justiça, de um daqueles governos militares. E aí chegou lá o pai, a mãe e o menino. E o pai disse, olha, está aí o menino, quando vocês curarem me chama que nós viemos buscar. Eu disse, não, pode levar agora. Como? Se esse menino ficou assim nessa família, se eu cuidar agora e ele melhorar nesta família que ele vem agora, e eu devolver para essa família, ele vai enlouquecer de novo. Não é o que vocês querem. Veio um convite do avô, o avô morava lá em cima da Protásio Alves, queria falar comigo, então fui ver o avô, né? E o avô foi muito incisivo. Você está sugerindo que a minha filha que enlouqueceu o meu neto. Isso eu não estou sugerindo. Eu apenas estou dizendo que teu neto nasceu para ser um menino, só que toda criança nasce doida. Tu sabe, toda criança fica 9 meses, 280 dias no ventre da mãe, e lá ele é o rei. Lá tem uma expressão judia que diz assim, os judeus usam essa frase, no ventre da minha mãe eu conheci o mundo. Quando cortaram o cordão, ignorei tudo, esqueci tudo, perdi tudo. Porque de fato é assim, né? A mãe respira pelo filho, come pelo filho, faz xixi pelo filho, faz cocô pelo filho, tudo via cordão umbilical. E quando corta o cordão umbilical, a criança recebe um ultimato. Respira ou morre, mama ou morre. E a criança só tem uma resposta para isso, a resposta do ódio. Nenhuma criança que se preze começou a vida a não ser gritando, berrando, desgraçada, tu quer me matar? E algumas mães recebem toda essa carga de ódio, botam lá dentro, transformam, toleram, perdoam, arrumam e devolvem com amor. Essas crianças não ficam loucas. Agora, aquela mãe que não tem essa capacidade de devolver, e mais ou menos a maneira do Hitler diz assim, ou faz o que eu quero ou eu te mato. Essa criança não morre, mas ela vai encher as pinéis do mundo, vai encher os hospícios do mundo, vai encher os cemitérios do mundo e as prisões do mundo. Tu sabe, nós estamos num déficit de prisões que mostram que a mãe gaúcha tem muito a aprender ainda. Bom, o senhor ministro me disse, pensando bem, até o senhor não é tão louco como eu pensei que o senhor era, né? E internou o menino lá. O menino ficou 6 meses. E um dia chegou um tio, disse, olha, eu cansei dessa besteira de vocês. O menino estava bem, já estava saindo, tinha uma TA, terapeuta acompanhante. Uma terapeuta acompanhante é uma babá que sai com o louco
e ajuda ele a ir se entrosando com a comunidade. Levou o menino embora, lá para a terra dele, e 3 meses depois ele voltou para Porto Alegre, foi lá para o viaduto, se jogou em cima dos fios de alta tensão e morreu. Esse foi o primeiro paciente da Pinel. O que a Pinel fazia? Nós tínhamos uma coisa que escandalizava muito os colegas. Você sabe que no hospício a diferença é a chave. Os loucos não têm chave e os que se dizem não loucos têm chave. O médico, o enfermeiro, o atendente têm chave. E eu, trazendo a minha experiência da Menninger, disse para os pacientes, olha gente, vocês quiserem brincar de enfermeiro, vocês podem brincar, não tem nenhum problema. Mas e a chave? Está aqui a chave. Então, o paciente atendente fazia as funções de enfermeiro e tinha a chave. E é muito curioso porque um dia o nosso enfermeiro-chefe, que era o Jorge, que já está falecido, me disse, patrão, o senhor não imagina, o seu Francisco veio lá no posto e disse, seu Jorge, está aqui a chave. Por quê? Eu quero loquear um pouco. Entregou a chave e foi loquear, né? Depois que terminou de loquear, seu Jorge, pode me dar a chave que agora eu vou cuidar. Bom, essa capacidade de poder estar em contato com o aspecto, porque todos nós, quando, tu sabe, 1/3 da nossa vida, nós estamos deitados, dormindo e sonhando. No sonho, todos somos loucos. No sonho. O sonho é como a pasárgada do poeta, né? Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, mesmo a minha mãe, a minha irmã, na cama que escolherei. Mas a diferença está, se eu posso sonhar, ter fantasias, e tem uma parte não louca que segura, sabe a parte não louca, como é que se chama? Cordata. Cordata vem de coração. Então, se o coração pode segurar as fantasias, sonhos, eu posso saber das minhas fantasias, dos meus sonhos, e não vou fazer nada. Bom, aí nós batemos de frente com o Bispo Macedo, né? Esse pobre senhor aí que acaba de comprar uma mansão no Caribe, né? Por uma ninharia lá, 42 bilhões. Por quê, né? Quando eu estava no Colégio Marista, eu até namorei a ideia de me transformar num religioso. O meu confessor me dizia, e das aulas de catecismo, isso já era... A gente peca em pensamentos, palavras e ações. Bom, então não tem cura, né? Depois hoje eu acrescentei, até perguntei já para alguns religiosos, não. O sonho também é pecado. Opa! Então se tu peca em sonhos, em pensamentos, em palavras e ações, está liquidado. Hoje eu separo. Tu só peca em ações. Se tu tem pensamentos, sonhos, pensamentos ou palavras, e tu tem a capacidade de conter isso para não se transformar em ação, tu é um cordato. Tu é uma pessoa muito normal. Terrível é a pessoa que, para ser normal, tem que amputar uma parte da sua personalidade e ignorar totalmente. Coisa que os neurocirurgiões fizeram também, né? Como é que se chamava as lobotomias? Você lembra das lobotomias? Metiam dois ferrinhos aqui, cortavam todo o frontal, né? Por isso chamava lobotomia, e transformava aquilo num repolho, né? Isso é que em Porto Alegre fizeram ainda muitas, né? Bom, então, o paciente atendente tinha uma capacidade daquilo que ele ia ter depois de ter alta. Quando eu cheguei em 59, eu fui falar com meus colegas
tinham sido meus professores, né? Paulo Luiz Viana Guedes, Davi Zimmermann. Você sabe, em Porto Alegre tem 2 Davi Zimmermann. Tem o Davizão, que já morreu, e o Davizinho, que foi meu colega de turma e fez a formação psiquiátrica lá na Pinela. Eu fui falar com ele e disse, olha, eu queria fazer um concurso aí para ser livre docente. E o Paulo, muito meu amigo, disse, olha, não tem problema, mas eu imagino que tu realmente vai querer fazer o concurso para a cátedra depois, né? Não sei, Paulo, não estou tão certo disso. Então peguei a minha experiência dos Estados Unidos, onde eu tinha tido um levantamento de pacientes, e comparei com pacientes antes de ser a comunidade terapêutica, né? Isso que eu estou descrevendo responde pelo nome de comunidade terapêutica. E fiz o meu concurso de livre docente em 61. Passei, desde 61 até hoje sou Privatdozent, dizem em alemão, né? Livre docente. E como livre docente, eu podia, nunca recebi um tostão da universidade, mas eu podia dar curso da universidade. Então, em 61, começou a primeira residência de psiquiatria no Brasil, nos moldes daquela que eu tinha tido lá na Menninger. E aí nós tivemos o prazer de receber colegas que vieram fazer residência na Pinel, de todos os estados do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. A Pinel realmente teve um desabrochar muito grande. E aí tínhamos cursos, além de médicos, nós tínhamos cursos para enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas. E isso foi, vamos dizer, uma revolução. Minha mulher, Rosita, dirigia uma área que se chamava Área de Voluntários Externos, AVE. O que a AVE fazia? A AVE recebia pessoas que tinham se tratado na Pinel e voltavam como voluntários, mais ou menos como no AA, Alcoólicos Anônimos. Há uma frase que é muito verdadeira, que é assim: se tu parasse de beber, não há problema. Mas também não há problema que tu vai voltar a beber, a menos que tu recupere um outro bêbado que precisa da tua ajuda. Enquanto tu não recuperar um outro, tu é um sério candidato a voltar a beber. Então, se tu é louco, a menos que tu ajude um outro louco a se desenlouquecer, tu corre o risco. E a AVE fazia isso. Além desses pacientes, a AVE tinha aberto para estudantes da medicina, estudantes da psicologia, estudantes de todas as áreas de serviço social. Isso foi, por exemplo, algumas das pessoas que naquele tempo faziam medicina, vinham para Pinel fazer esse trabalho de voluntários e, às vezes, em vez de serem voluntários, ficavam atendentes. Um dos nossos atendentes, que eu lembro com mais carinho, foi o José Baldi. O José Baldi foi voluntário, foi atendente e depois se formou, foi lá para os Estados Unidos, voltou. O Valmor Piccinini, a Carmen D'Ameto, todas essas pessoas foram, como estudantes de medicina, foram voluntários, foram atendentes. O que mais que se fazia na Pinel? Em 64 começou a construção da Santana. Levou 3 anos. Originariamente, a Pinel era uma SA, Clínica Pinel SA.
Em 66, minha mãe morreu lá por uma barbeiragem do anestesista. E eu, então, conversei com a Rosita e com as filhas. Disse, olha, vamos transformar a SA numa fundação, porque aí o patrimônio deixa de ser nosso, mas passa a ser uma coisa que vai poder ser lembrada sempre como sendo aquilo para o qual ela foi criada. Isso nunca vai ser outra coisa senão um centro de atendimento para as pessoas. E aí se formou a Associação Encarnação Blaia, que era o nome da minha mãe, e a Associação Encarnação Blaia ficou com a Pinel. Depois teve mais algumas coisas que não frutificaram. O que mais que se fazia na Pinel? A Pinel, muitas dessas ideias que eu estou apresentando circulavam numa revista que se chamava Arquivos da Clínica Pinel. Essa é uma revista que circulou durante uns 10 anos, depois se transformou na revista Psiquiatria Dinâmica, quando nós, o Paulo Guedes, o Davi e eu, passamos a trabalhar juntos, e a revista Psiquiatria Dinâmica depois também terminou. A Pinel teve um aspecto familiar que eu considero muito valioso. Rosita e minhas filhas se desenvolveram naqueles 7 anos lá da João Pessoa e depois lá na Santana, convivendo com pacientes. Porque sábado de tarde e domingo era o tempo de pacientes e profissionais e visitas jogarem vôlei, jogarem ping-pong, fazer corais, fazer pequenas coisas de teatro. Tudo isso era feito em comum. Minha filha, minha primogênita, que nasceu lá onde hoje é o museu, a Nete Blaia Luz. A Nete fez medicina, foi fazer psiquiatria infantil, teve alguns anos lá em Winnipeg, no Canadá, e depois voltou, é psicanalista, e hoje é uma das psicanalistas, eu acho, mais entrosadas no tratamento de pessoas que, em geral, a psicanálise tem dificuldade de tratar, que são os psicóticos e os drogadictos, né? Bom, minha filha fez um trabalho que saiu no International Journal of Psychoanalysis há uns 3 anos atrás, e esse trabalho, os trabalhos do International Journal, cada país recolhe os que são mais importantes e reúne num caderno para o país, em francês, em inglês, em espanhol, em português. O trabalho da minha filha foi um desses escolhidos. E hoje ela é uma das consultoras do International Journal of Psychoanalysis. Isso me deixa muito orgulhoso. Minha segunda filha, Mônica, também fez medicina. Fez medicina e tem uma história que eu acho... Ela vai gostar muito de saber que eu estou contando isso. O ano que ela entrou na faculdade, nós tínhamos um congresso em Londres e voltamos do congresso em abril. E minha filha Mônica me disse, pai, sinto muito, medicina não é para mim. Rosita, quando ouviu isso, quase desmaia. Minha filha, tu passou no vestibular. Rosita tentou fazer odontologia, não conseguiu, terminou fazendo biologia, porque não passou no vestibular. E a filha queria largar a medicina. Então, o macaco velho aqui disse, mas não tem problema, filho, o que tu quer fazer? Quero fazer teatro.
Isso é ótimo, teatro é uma grande... Rosita me olhava assim, fuzilando. Ficamos num hotel em Londres, perto de uma escola de teatro, mas muito boa. Se tu quiser, tu vai para lá e não tem problema. Ah, que legal. Tá. Só tem um problema. O curso lá começa em setembro, sabe? Lá no norte, sempre, o março nosso lá é setembro. Ah, não tem problema. Minha filha tem uma outra coisa. Voltou agora dos Estados Unidos um amigo meu que trabalhou lá na Pinel, e é um médico muito bom. Se eu pedir para ele, tu gostaria de acompanhar para ver como é a medicina que ele faz? Ah, bom, legal. Aí chamei o Baldi, José Baldi. Baldi, estou com esse problema com a Mônica, o que tu acha? Não, manda aqui. Depois de 2 meses de acompanhar o Baldi, minha filha Mônica vem e diz, pai, medicina é para mim. Pode esquecer o teatro, medicina é para mim. Agora vem a coisa mais surpreendente. Por que ela queria abandonar a medicina? Não tolerava o necrotério. Não tolerava o necrotério. Aí você está matando, trabalhando com um cadáver, isso aí não é para mim. Qual é a profissão da minha filha? O laboratório ANAT-PAT lá do Moinhos de Vento, anatomia patológica, ou seja, aquilo que fazia a razão de abandonar a medicina foi a escolha dela como profissão. 7 anos lá no Jackson Memorial em Miami, a dedicação principal foi a anatomia patológica. Bom, e aí vem a caçula, né? A caçula nem foi para medicina porque disse necrotério de jeito nenhum. Foi fazer psicologia. Curiosamente, é quem dirige hoje a Clínica Pinel. Essa é a nossa história. O meu trabalho para minha tese de livre docência se centrou em 2 palavras: asilo e isola. São as mesmas palavras. Asilo e isola, só troca umas letras lá e não tem problema. Os loucos, antes dos hospitais, havia pequenas cidades onde eles viviam em comunidade, até razoável, não? Claro que em alguns lugares colocavam os loucos furiosos no navio e botavam eles no mar, né? E aí quem levava o navio voltava no seu recurso para voltar, e esse era um dos destinos dos loucos. Depois que vieram os manicômios, os sanatórios, os hospícios, a finalidade principal, como era o nosso São Pedro, não, era isolar. A família queria se ver livre do louco que a família tinha criado e queria isolar. Quando no São Pedro se começou a fazer o que eles fizeram agora, que é, em vez de isolar, tratar os pacientes, devia ter mais ou menos umas 300 pessoas que as famílias nem atenderam a convocação para vir decidir o que ia se fazer. Bom, em parte eu já te respondi, porque quando tu pensar um pouquinho, como todos nós sonhamos, todos nós, naquelas 8 horas do dia, ou seja, 1/3 da nossa vida, nós continuamos no equivalente do útero materno. Porque, realmente, no sonho eu faço o que eu quero, né? Claro que depois, quando eu acordo, o mais que eu posso fazer de ação do sonho é
comprar um bilhete de loteria com os números que eu sonhei, quem sabe eu ganho a Mega Sena, né? Mas fora disso, de jeito nenhum. Então, qual é a diferença? Quando o paciente é tratado, ele é recuperado, ele sai tão louco como ele entrou, mas acompanhado de uma capacidade de tolerar as suas fantasias e não levá-las à ação. Antes dos psiquiatras, antes dos psicanalistas, antes do ilustre Sigmund Freud, os artistas nos mostraram isso. O primeiro que mostrou isso, como era o nome do Edgar? Escritor? Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe, obrigado. Edgar Allan Poe, que era um gênio, né? Jornalista, poeta, escritor, e bêbado. E quando diziam para ele, mas tu tem que parar de beber. Se eu paro de beber, eu não sei quem eu sou, porque eu só sei quem eu sou quando eu estou bêbado. Então ele escreveu, isso vocês podem botar lá no Google, William Washington é o nome do conto, né? E o conto é a história do menino que, quando entrou na escola, estranhamente entrou um outro menino com a mesma cara dele e quase que o mesmo nome dele, só que ele era o que falava em voz alta e o coleguinha esse falava em voz baixa. E ele foi ficando atucanado. Onde ele ia, estava esse menino lá junto, né? E ele aguentou isso até os 30 anos. Aos 30 anos ele encheu o saco, pegou uma faca, apunhalou o outro menino, e aí quando ele apunhalou o menino, ele morreu também, né? Bom, depois ele foi copiado, né? O Dr. Jekyll e Mr. Hyde, se vocês se lembram bem, o Dr. Jekyll era um médico ilustre da principal rua de Londres, mas que tinha uma substância lá que ele tinha preparado, e quando ele bebia aquilo, ele se transformava no Mr. Hyde, que era um putanheiro de marca maior, que saía pelas portas do fundo a caçar as vagabundas pela rua. Até que houve um crime, e a polícia veio lá e entrou na casa, e quando arrombaram a porta, estavam juntos lá o Dr. Jekyll, o bom de cabeça, o magnânimo, e o Mr. Hyde. Quando mataram o Mr. Hyde, o Dr. Jekyll morreu também. Depois veio Oscar Wilde, que fez o retrato de Dorian Gray. A mesma história. Então, se o Dr. Jekyll tem capacidade de conter o Mr. Hyde, não há problema. Mas o Mr. Hyde vai existir sempre. Ele não vai desaparecer. Agora, se o Mr. Hyde assume o controle, assume o comando, aí nós temos um louco, um drogadicto, um criminoso. Tudo isso que eu estou falando de tratamento tem uma especial importância quando se trata de pessoas que, para soltar o Mr. Hyde, precisam de álcool, ou cocaína, ou crack. Esses são mais difíceis. Tratar alcoolistas, depois que se tomou o modelo Alcoolistas Anônimos, quase que a recuperação era ótima, fácil, né? O que nós fizemos na Pinel, né? Eu, como tinha aumentado o número de alcoolistas internados, me comuniquei lá com o Menninger e perguntando o que eu faço. Disse, não tem problema, manda um dos teus médicos, que eu tenho um centro. Os Alcoolistas Anônimos têm centro de tratamento em todos os Estados Unidos. Todos os que fracassam e querem se tratar vão para esse centro, que é o super especializado. Então,
nós tínhamos um colega que fez a residência na Pinel, o Sérgio de Paula Ramos, que hoje está lá no Mãe de Deus. E eu disse, Sérgio, tem essa proposta. Só tem um detalhe, eles não aceitam médicos. Tu pode ir, eles te aceitam, mas tu vai com o paciente. E o Sérgio de Paula Ramos topou e foi, e realmente ele fez exatamente aqueles 28 dias, que é o tempo de tratamento, né? Fez os 28 dias com o paciente. E quando ele voltou, ele explicou, olha, o problema é o seguinte, é uma área rural, né? Só tem um médico do outro lado da estrada para tratar problemas hepáticos, problemas de complicações da bebida, mas na parte de tratamento de alcoolismo não tem médico nenhum. Esse é o modelo que nós usamos e que o Sérgio usa lá no Mãe de Deus e que é muito bom. Depois vem a morfina e a cocaína. Enquanto eu fazia residência, tinha um médico trabalhando no hospital que era um morfinômano. E que ele tinha a seguinte vantagem, né? Quando ele precisava morfina, ele tinha que falar com o médico que tratava dele, e aí recebia uma dose, e com isso, depois de menos de 6 meses, ele se curou e tal. Não sei se vocês sabem que quem é que construiu Machu Picchu? Os Incas. Entre os Incas, só os nobres podiam mastigar coca. Coca é uma planta lá dos Andes. E depois que, graças à técnica, se extraiu a cocaína inicialmente foi dada como um medicamento. O próprio Freud, que tratava de um morfinômano, começou a injetar da cocaína para tratar, e curou da morfina, e o outro ficou viciado em cocaína. E ele mesmo, Freud, usou cocaína durante alguns meses, depois largou. Quando uma pessoa sai da Pinel de tratamento de alcoolismo, é muito provável, ele vai voltar como voluntário e tal. O pessoal da cocaína também se recupera. O problema que nós temos hoje é com o crack. Porque o crack tem uma força de dependência tão violento que às vezes a primeira saída que um paciente desse sai, já acha lá uma latinha e já compra É terrível. Esse problema ainda está para ser resolvido. Então, para responder, o asilo isola, tu tem que reconhecer que todo paciente que chega é uma mistura de Hyde e Jekyll. E se tu ajudar, cuidar bem do Jekyll, sem maltratar o Hyde, sem desprezar o Hyde, cuidando que o Hyde, porque o Hyde traz o sonho. Se tu chegar num bar e te sentar com um cara chato desses, que tudo certinho, pode ter certeza que ele tem o Hyde fechado com tanta violência que ele não recebe as mensagens que o Hyde dá para ele. Agora, se tu sentar com um cara que o Jekyll não manda, fica longe, porque o problema vai ser muito grave, né? Vou falar do passado, presente é outra coisa. Quando nós tratávamos pacientes da Previdência, naquele tempo não era SUS, né? Era os IAPs, nós vimos que um número muito grande vinham do norte da cidade. E não da cidade, da metrópole. Muita gente vinha de Cachoeirinha, de Gravataí, hoje é uma porção de municípios ali, mas toda aquela zona, possivelmente mais da metade dos pacientes vinham de lá. Bom,
que nós iríamos fazer? Bom, vamos fazer o que o bom senso manda fazer, não? Compramos um terreno em Cachoeirinha, terreno grande, 1 hectare e pouco, e fizemos um centro, agora não me lembro o nome, centro de tratamento, de maneira que ninguém vinha para o hospital antes de passar no ambulatório. E nesse ambulatório havia uma área especial para crianças, para gestantes, para alcoolistas e para pacientes psiquiátricos em geral. Minha filha Beatriz trabalhou lá como psicóloga e lembra Cachoeirinha com muito carinho. Cachoeirinha funcionou 3 anos. E claro que o trabalho que nós fazíamos, praticamente nós estávamos pagando para atender esses pacientes, porque o que a gente recebia de ambulatório não... Aí veio uma comissão do IAP para fazer uma avaliação do ambulatório. E para minha surpresa, o ambulatório foi rebaixado. Onde a gente recebia 10, passou a receber 5. Bom, eu hoje não faria isso, mas naquele dia eu disse, não, então chega. Fechamos, vendemos o terreno, vendemos tudo lá e acabou. Eu acho que o SUS tem uma capacidade muito grande no ambulatório. E se o ambulatório realmente puder usar... Porque eu devo te explicar uma outra coisa aí que é desagradável de saber, não? Essa psiquiatria dinâmica que eu aprendi e que eu trouxe para o Brasil bate de frente com a indústria farmacêutica. Em 56, lá na Menninger, nós fizemos um teste, a pedido de um laboratório, daquilo que depois aqui veio se chamar de Amprictil. Não me lembro agora o nome do produto químico. Só que nós fizemos o projeto com metade Amprictil e metade placebo. Então, pegando mais ou menos o mesmo tipo de paciente, recebiam Amprictil e recebiam placebo. E quando foi se avaliar o resultado, isso durou 1 ano. E o resultado era muito estranho. Porque a recuperação do paciente, muito mais do que pelo produto químico, se devia ao cuidador, ao médico. O médico que tinha uma boa capacidade, uma boa maternidade, um bom acolhimento, uma boa tolerância com a loucura do seu paciente, tanto se ele recebia Amprictil ou se recebia placebo, se recuperava igual. O médico que já tinha dificuldades e tal e coisa, mesmo com o Amprictil, não recuperava tão bem. Agora, como tu deve saber, a indústria farmacêutica, como a indústria do tabaco, tem um poder extraordinário e vem crescendo. Não sei se tu sabe, mas o produto que deu à indústria farmacêutica o maior lucro se deve a dois medicamentos. Os antidepressivos e a Viagra e similares. Há uma associação
Psiquiátrica Americana tem uma lista de doenças psiquiátricas, que é renovada de vez em quando e tal. Agora houve uma grande luta, porque os que defendem a indústria farmacêutica queriam colocar o luto como doença. Porque se o luto for doença, vai se vender o tratamento para o lucro. Imagina, o luto é uma epidemia que não acaba nunca, não? Felizmente isso foi vetado. Então, eu tenho aqui uma vizinha que me pediu que eu fosse ver a sogra estava aqui, que tinha tido um problema de depressão. Fui lá olhar, conversar com ela. Tá, quem é que tratou, quem é que não tratou e tal. Deixa eu ver as receitas. A geriatra que tratava dela, o receituário, na frente e no dorso, nos dois lados da página, tá os nomes de todos os medicamentos. E ela, na hora da receita, só clica o que ela quer dar. É uma coisa terrível. Aí, mandei um e-mail para ela para me dizer o que... Não me respondeu. Não. Então, hoje, tu tem dois tipos de médicos. Tu tem um médico que chega assim, doutor, eu estou com uma dor aqui, tá, não tem. Então, vai lá, faz um eletrocardiograma, faz uma ecografia, faz isso, faz aquilo, faz... E tem o outro, o médico, que são mais raros. Doutor, eu estou com uma dor aqui. Há quanto tempo tem essa dor? E o que andou acontecendo aí na tua vida? Bom, meu filho foi atropelado e teve que amputar uma perna. Quando foi isso? Isso foi... doutor, agora que o senhor está falando, sabe que mais ou menos que coincide, a minha dor começou mais ou menos quando ocorreu isso. Bom, essa possibilidade, eu sei que é muito difícil, não? Eu sei que é muito difícil porque se tu tem que atender 10 pacientes em uma hora, tu tem que fazer o que o primeiro médico fez. Eu tenho um colega que queria um médico, não? Meu colega, eu indiquei um médico que eu gosto muito e que tu deve conhecer, Carlos Grossman, e ele foi lá numa consulta e depois de uma hora de consulta com o Grossman, o meu colega começou a ficar chateado, disse, doutor, eu acho que eu estou atrapalhando os seus outros pacientes. Quer dizer, ele, médico, não sabia que o Grossman tinha capacidade de ouvir o que ele estava ouvindo porque era necessário para o tratamento. Bom, eu acho que o SUS é realmente muito importante. Se o Obama ganhar agora as eleições, ele tem que agradecer ao fato que ele está tentando estabelecer um SUS nos Estados Unidos. Porque a indústria farmacêutica e a medicina apoiada na farmacêutica não quer de jeito nenhum. Se os republicanos ganharem a eleição, vai continuar aquela medicina de elite como até hoje. Mas essa medicina de elite não evita que a metade da população seja obesa e que tenha a maior coeficiente de morte por infartos e AVCs do mundo. Estados Unidos, com essa riqueza toda. Se o Obama ganhar, possivelmente ele vai poder ajudar os miseráveis. Para responder a tua pergunta, o nosso SUS teria essa possibilidade, mas nós ainda estamos, tu vê, a toda hora tu vê assim, o Conceição não pode receber pacientes, o clínica está topetado, porque os ambulatórios não funcionam como deveriam funcionar. Assim, doutor Gomes? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor viveu uma fase da história da psiquiatria
em que, quando o senhor entra na psiquiatria, a psiquiatria estava praticamente desarmada do ponto de vista de medicamentos, né? Nós tínhamos ali uma relação médico-paciente sem muitas armas. De lá para cá, nós temos hoje uma psiquiatria, não digo que esteja com armas muito boas, muito bons medicamentos, mas o senhor viveu essa fase toda. Qual é a sua avaliação desse momento em que, quando o senhor chegou na psiquiatria, e da psiquiatria atual, a psiquiatria atual que se vale da clínica médica, por assim dizer, dos exames médicos, da clínica geral, né, de uma boa psiquiatria, e que vai e receita o antidepressivo, o remédio para esquizofrenia, que combate a questão dos opiáceos com produtos médicos e tenta reverter. Como é que o senhor vê isso? A Pinel que eu estava descrevendo não existe mais, não. Não existe mais. Hoje a Pinel recebe principalmente pacientes de convênios. O que o convênio quer? Que o paciente tenha alta o mais rápido possível. Essa psiquiatria dinâmica de base psicanalítica que eu estou falando, ela é demorada. Ela é difícil. Continua. Tu tem hoje, se tu quiser fazer psicanálise, tu tem bons psicanalistas, mas a preços que são realmente impossíveis para a grande maioria da nossa população. Agora, o que se pensa da psiquiatria atual, que é eminentemente farmacêutica? Eu sei que, inclusive, há alguns psicanalistas que receitam drogas, que receitam medicamentos. Deixa eu te responder isso com uma experiência pessoal fora da psiquiatria. Aos 87 anos, uma das dobradiças que mais estragam é o joelho. Então, quando começou a doer um joelho, eu fui no ortopedista que a minha filha Mônica me indicou. Fez a radiografia, osteoporose, tudo bem. Aí me deu um pozinho para tomava todas as manhãs, e me disse que depois nós faríamos umas infiltrações de um medicamento caríssimo. O pozinho não mudou nada. A primeira infiltração só aumentou a dor do joelho. E eu ainda fui para uma segunda. Pior ainda. Bom, mas, ao mesmo tempo que eu vi o ortopedista, eu consultei até um especialista que eu nem sabia que existia, né? Porque eu sei que há psiquiatras, né? Não sabia que havia fisiatras, né? Aí fui ver o fisiatra, expliquei para ele, e ele me disse, olha, o problema não é só da articulação, é que o joelho, a musculatura e o que liga com o osso vai se atrofiando. Aí me ensinou lá uns exercícios de sentar, botar um peso meio quilo no pé para fazer exercício, levantar e tal. E de fato, depois de um mês de fazer exercício, a dor desapareceu, sem medicamentos. Aí fui vê-lo de novo, né? Disse, olha, a coisa funcionou muito bem. Agora eu fico impressionado. Foi tão simples, né? Como é que tu chegaste a isso? Ele levantou a calça
e me mostrou a perna metálica. Disse, olha, eu fui para ortopedia e fui para fisiatria para me curar, né? Ele me disse isso porque eu já tinha explicado para ele que eu tinha ido para psiquiatria para me curar da minha loucura, né? Então, eu acho, para dar um embasamento à tua pergunta, tu sabe, lá lá na Ambriggs tu tem naquela parede o Claude Bernard e tem o Ambroise Paré. O Ambroise Paré foi o grande cirurgião do século XVIII, 1700 e uns quebrados. E ele costumava dizer o seguinte: Je le pensais, Dieu le guérit. Eu faço a sutura, mas Deus, que eu espero que seja o Deus Spinoza, a natureza, é que cura. Tu sabe, olha aqui, minha cachorrinha teve a gentileza de me fazer um carinho, né? Aí, o organismo, esse Deus que nós carregamos dentro de nós, é feito de duas divisões. Logo que vem o arranhão, tocam a trombeta lá, e vem a turma do desmancha. Vem a turma que faz o pus, a turma que se encarrega de demolir tudo que não vai ser aproveitado, para limpar o caminho. Depois vem a reconstrução, aí vem a cicatriz. Claro que quando a coisa é muito grande, é preciso alguém que traga as duas metades, faça uma sutura para que o trabalho lá dentro funcione. Então, quanto mais eu quiser usar a farmácia para me curar, eu tenho que ficar atento que a farmácia não bloqueie a minha capacidade inata de autocura. Isso é importante. Infelizmente, eu já passei por todos os ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, mas eu continuo dizendo que eles me lembram mais ou menos, tu sabe, quando a gente tem uma fratura, a colocação do gesso é para permitir que a capacidade do organismo de se curar faça a cura. E depois que a cura é feita, a gente tira o gesso. Muitos desses tratamentos farmacêuticos para as doenças mentais são gessos que a pessoa nunca mais tira. Esse é o meu problema. Então eu acho que aquilo que a natureza faz para curar a pessoa é muito mais importante do que tudo que a farmácia pode fazer. A farmácia pode ajudar, desde que não prejudique a capacidade natural que todo ser humano tem. Respondi? Respondeu. Mas eu sou sectário, te lembra disso, né? Não, mas respondeu, mas o senhor fez uma resposta muito pessoal. Não, é que eu não sou sócio da Panvel. Se eu fosse sócio da Panvel, eu ia te responder de outro jeito. Como eu não sou sócio, eu tenho algumas coisas que são muito sérias, né? Por exemplo, quando esse problema do joelho, esse colega me deu uma coisa para acabar com a dor. Desses produtos, tomo uma vez por dia e... Depois que eu comecei a minha fisioterapia, eu não tomo esse remédio. Por quê? Porque eu tenho uma noção, que também é muito pessoal, que a ansiedade, a dor, a tristeza,
são indicadores muito semelhantes. Sabe quando no carro tu tem aquela porção de reloginhos na frente? Um diz que está esquentando, está esfriando, tem pressão, não tem pressão. Se tu chegar lá e o cold foi para o hit, e tu quebrar o vidro e botar para baixo, para de demonstrar que tem dor, mas o motor vai fundir. Eu não quero que a pessoa sofra, mas eu quero que a pessoa entenda que a dor é um aviso que o organismo dá a ela de que alguma coisa está mal, está funcionando mal no motor, no corpo dele. É essa coisa que vale também para a ansiedade, que vale para a tristeza, que vale... Tu imagina... a gente acabar com o luto. O luto é um processo. Tu sabe, em todas as grupos humanos, em geral, se sabe que esse é um tempo de aproximadamente 1 ano, não? Esse 1 ano tu não pode aliviar, fazer um abracadabra e fazer desaparecer. Não, aquilo é uma forma da pessoa ir elaborando e, de certa maneira, transformando a dor do luto em saudade. Isso é saúde. Se tu não fizer isso... Eu lhe digo a questão pessoal, porque se nós olharmos, o senhor tem uma história, o senhor tem uma formação, o senhor tem X anos de medicina, outro tanto de psiquiatria, tem um componente educacional muito grande, tem uma biblioteca que o senhor leu, que o senhor estudou, o senhor tem muita informação que lhe permite chegar nessa e ficar convencido disso. E aí a pergunta que eu lhe fiz e que eu me faço é: como que o gestor público, que não tem na sua clientela nem 0,5% da população com essas características, enfrenta um problema que às vezes é decorrente da profissão, dos problemas familiares, da falta de amor, do excesso de amor, etc. Esse é o grande problema do gestor público, né? Então, é por isso que eu lhe fiz essa pergunta, e a sua resposta ela vem muito enriquecida da sua experiência, da sua vivência pessoal, de um componente educacional e de formação que nós gostaríamos que todos tivessem. Olha, isso aí não é muito fácil. Eu fui convidado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro para ir para lá como professor. Fiquei 10 anos lá, de 82 a 92, morei ali no Leblon, e consultório e tudo. Tá. E um dia um dos meus colegas, que era professor na UERJ, disse: olha, tem um cara aí que é um grande entendido em tabaco e saúde. E ele vai fazer uma conferência lá na UERJ, tu não quer ir lá? Eu disse: vamos lá. E o Eduardo me pegou e fomos lá. E, de fato, a melhor conferência que eu já ouvi até hoje sobre o cigarro. E eu disse: Eduardo, vamos lá, um abraço nesse cara, porque esse cara, realmente, o que ele disse aí, pouca gente tem a coragem de dizer, e com a clareza e com o didatismo que ele fez. Aí fomos, tinha uma sala lá atrás do palco, né? Fomos lá e o cara está espichado no sofá fumando. A partir daí, eu tenho batalhado muito na diferença que há entre saber e ser, entre saber e fazer. Se conselho fosse bom, a gente abria uma rede de vendinhas por aí, ia ficar rico, não? Conselho leva a pessoa a saber. Agora, quem decide que vai transformar o saber em ser é só a pessoa, ninguém mais.
Eu já te falei isso, né? O Simmers diz que a verdade faz bem à saúde, não é? E o Conselho Regional de Medicina diz que só se faz saúde com médicos. E o idiota aqui que está com o tempo completamente livre, né? A não ser a internet lá, a não ser o Mr. Google lá que me convoca toda hora, eu preciso conversar com ele. Eu disse, pera aí um pouquinho. Tem um jeito de ver isso, né? ATM 54. A ATM 54 formou 94 médicos. 8 mulheres. Naquele tempo, tu imagina, 8 mulheres, 10%, né? Hoje é metade e metade. E 86 homens. Das 8 mulheres, 25%, 2 faleceram. Ou seja, 6 estão vivas. Dos 86 homens, 46 faleceram e tem 40 vivos. 55% de mortes. E aí eu comecei a procurar, né? Um dos mais inteligentes da minha turma, hoje a minha filha, a Nete, foi a um casamento de uma pessoa da família e disse, pai, tu não imagina, a esposa está sempre junto e quando alguém chega perto, ela, antes que a pessoa fale, diz, olha, esse fulano de tal, e dá uma dica rápida. Ou seja, o alemão pegou o homem um dos mais eruditos da minha turma. O outro eu falei por telefone, ele disse, não, mas eu não posso ir, estou com Parkinson. O outro foi lá naquele meu grupo de idosos, eu nem reconheci, né, porque o homem tinha 30 quilos de aumento, né? E chegou 5 minutos antes de terminar a reunião, isso foi em agosto. E depois ficou de voltar na terça-feira seguinte. Na terça-feira seguinte ele estava na UTI do Moinhos com um burral de um AVC, né? Está lá numa dessas casas. Ou seja, dos 40 que sobraram, terá uns 20 que estão na mesma situação que eu estou. Bom, essas pessoas não sabiam o que tinha que fazer? Tu acha que esse cara não sabe que ele tem uns 5 quilos a mais do que ele deveria ter? E se ele não cuidar, ele vai ter 10 mais? E que toda essa gordura que vai para o panículo adiposo vai para todo o corpo. E olha, cuidado, hein? Porque aquelas plaquetas nas artérias, olha, hoje não, ele está com 30 anos, mas quando chegar nos 40, 50, 60... Então, o que é importante? Eu já tinha conversado lá contigo que a gente fizesse uma pesquisa, né? Mas o problema da pesquisa é que nós teríamos que começar com uma certa obesidade que vai pegar mal, não? Bom, então, o que é que eu acho que está errado? O que está errado, tanto para o gestor público como para a família, é a gente ficar dizendo que saber é suficiente. E não se dá conta que saber... Por exemplo, eu tenho 2 amigos gastroenterologistas, os 2 são obesos, mas muito obesos, né? Sendo que ela era uma das moças mais bonitas da turma dela, né? Hoje uma gorda. Bom, se eu vou consultar um gastroenterologista obeso, o que eu vou pensar? Se eu vou consultar um psiquiatra louco, que deixou a loucura solta, o que eu vou pensar? Então, só dar informação não basta. Se só dar informação fosse suficiente,
esses livros de autoajuda resolviam o problema. Eu gosto muito da experiência do AA. Tu sabe, a experiência do AA começou com dois bêbados em 1937, e eles espalharam pelo mundo todo. E eles insistem nessa coisa que o importante é o fazer, é o se tornar aquilo que tu sabe. Se tu não te tornares aquilo, não adianta. Então, vamos começar olhando assim. Um menino se comporta mal e é expulso da escola. Então a escola não sabe para que serve? Se o menino é expulso da escola, ele é um candidato sério a Pinel, ao presídio ou cemitério. Eu tinha que... Não. Se essa criança se portou mal, que eu penso em expulsar, ela precisa ter mais cuidado. Então a professora não tem a função de meter decorebas na cabeça dele. A professora tem, como a mãe tinha lá, antes da professora, realmente a necessidade de fazer a criança se entender com a loucura que ela carrega dentro dela. Agora, isso que eu estou fazendo, não todos da minha classe social fazem. Não. Então, o teu argumento é válido, mas eu posso te mostrar, por exemplo, posso te mostrar o meu caseiro, que é um homem relativamente pouco letrado, mas eu olho para ele, um homem sábio, realmente um homem sábio. O que ajudou a vida dele? O Geraldo Link, que fez esse sítio, que pensava as coisas mais ou menos que eu estou te dizendo, fez aquele projeto Pescar. O projeto Pescar não ensina os rapazes teorias. Bota lá no trabalho e começa a mostrar como se aprende no erro, como se aprende na bobagem. Tudo isso, então, para responder, se o gestor público não cuidar da escola, não só a escola para ensinar aritmética ou gramática, a escola para ajudar a formar a pessoa, como o projeto Pescar faz, aí nós teríamos outras possibilidades. Porque hoje, o que é que nós estamos vendo? O que é que nós podemos esperar de um gestor público que fica lá dando mais dinheiro para ele mesmo? O que é que nós podemos esperar de gente que está constantemente sendo levado a reconhecer, como esse Demóstenes, que ele está usando aquele investimento que os eleitores deram para ele para fazer o que ele está fazendo? Então, tudo isso precisa ser curado e não há nenhuma medicação que vá curar isso. Mas pode ser, certamente pode ser uma coisa. Quer ver uma outra coisa que eu acho muito curiosa? Tu sabe que partidos políticos, tu já fizesse parte de um partido, estás afastado, mas partidos políticos, a maioria deles tem uma ala juvenil. Estão lá, começando a trazer os jovens. Eles não se deram conta que muito mais importante que uma ala juvenil era ter uma ala senil? Não tem. Acho que a gente devia pensar que um partido que mostrasse aos idosos, porque hoje nós temos um problema, né? 60 anos é a metade da vida. A vida vai aos 120. Aos 60 anos, tu tem que começar uma nova etapa. E essa nova etapa teria que ser vivida de uma forma que o idoso pudesse ser feliz em ficar velho. E não tem isso. Nós não temos isso. Agora, depois daquela nossa conversa lá no sindicato,
eu fui na AMRIGS, aquele projeto Amparo, né? E tinha o quê? Tinha uns 40 colegas. Conferi a idade, tinha uns 3 ou 4 mais velhos do que eu, né? E o que eu tinha me proposto a falar é como ser velho sem ser decrépito. Tu conhece a sala onde eles fazem as reuniões lá? Não sei qual é. Não sei te dizer. Tem uma mesa no centro, cadeiras, e aí primeiro veio uma pessoa e pediu licença, que queria apresentar uma pessoa que queria falar sobre viagens. Aí veio um comercial de viagem, né? Porra, faz favor, né? Depois o Varo Duarte fez a apresentação lá no microfone, atrás de um púlpito, falou e tal. E aí, quando chegou a minha vez, claro, que o Marcelo Blaia é o Marcelo Blaia, né? Não fui para trás do púlpito, não usei o microfone, fiquei junto das pessoas, falando em voz alta e explicando, olha, nós temos possibilidades. Criou um estranhamento. De repente o Varo Duarte veio com uma cadeira, senta. Eu disse, eu não quero sentar. Não, mas tu tem que sentar. Não, eu não quero sentar. Mas tu tem que falar no microfone que tem gente que não está ouvindo direito. Não sei como é que ele descobriu que não tinha gente. Aí peguei o microfone e continuei falando. Aí veio uma colega, deve conhecer, Vera Vieira. Pneumologista? Isso. E a Vera me disse, olha, muito boa a tua apresentação, mas a metade do público aqui ficou assustado. Eu não disse nada demais. Apenas porque para mim é diferente, por exemplo, estar dizendo aquilo e estou mostrando. Porque os meus 87 anos têm um poder de convicção muito grande. E quando eu falei em obesidade, uns 3 ou 4 obesos lá. Então, isso aí me dá uma ideia. A verdade faz bem à saúde, mas tu sabe que a verdade dói? E tu ter a capacidade de apresentar a verdade que dói e, ao mesmo tempo, cuidar para a pessoa não se desesperar, é uma obrigação da mãe, da professora, do médico, não? Mas tu tem que fazer isso, não? Agora, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, não?